Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Vamos à liturgia da palavra? Vamos saber o que Deus nos fala. Segunda-feira da 32ª semana do tempo comum, 12 de novembro de 2018. Hoje celebramos a memória de São Josafá. É um santo católico, foi bispo e mártir. Por isso, como ele morreu por Cristo, a cor litúrgica hoje é vermelha. Então, São Josafá, rogai por nós. Temos aqui, inclusive, um resumo da vida de São Josafá no site da Canção Nova. Ele conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. João Kontsevich. Ele nasceu em Vladimir, na Ucrânia, no ano de 1580, numa família de ortodoxos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio, na qual, como monge desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor. Dotado de muitas virtudes e dons, foi superior de vários conventos, até tornar-se arcebispo de Potossk em 1618 e lutar pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos. São Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que estavam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de maus patriotas e apóstolos, segundo os ortodoxos. Aconteceu que numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado num rio. Dessa forma entrou no céu, donde continua intercedendo pela unidade dos cristãos, tanto assim que os próprios assassinos, mais tarde, converteram-se à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. São Josafá, rogai por nós. Olha, falar em São Josafá, antes de ler os textos bíblicos, eu me lembro de uma pessoa que foi muito minha amiga, um senhor afrodescendente, que morava próximo à minha residência no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seu nome era Josafá. E eu, criancinha, ele adulto, eu brincava muito com ele, conversava muito com ele, e ele me aconselhava muito. O nome dele, Seu Josafá. Então, falando do santo hoje, São Josafá, eu lembro de Seu Josafá, que se hoje estiver falecido, eu desejo que esteja com Deus, porque é uma recordação muito bonita que eu tenho da minha infância, do meu vizinho chamado Seu Josafá, um afrodescendente. Aliás, na época eu nem sabia, criança, eu nem sabia dessa coisa de afrodescendente. Para mim, ele era um ser humano como qualquer outro. Depois que começaram a inventar essas coisas de afrodescendente, negros, brancos, amarelos, não sei para que isso, Todos somos uma raça só, gente, a raça humana. Então, eu lembro de Seu Josafá como uma pessoa da raça humana, não como uma pessoa afrodescendente, uma pessoa negra, nada disso. Eu era criancinha e adorava Seu Josafá. Se ele já estiver falecido, desejo que esteja com Deus. Agora vamos à liturgia de hoje. Primeira leitura
é a leitura do início da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Aliás, se você acessar meus sites, você vai encontrar essa carta por inteiro. Eu fiz a questão de lê-la por inteiro e ela está nas minhas páginas. É só você colocar no Google lá, Paulo Maciel, carta de São Paulo a Tito. Você vai encontrar, tá bom? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus, não seja arrogante nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com a sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é a carta de São Paulo a Tito. Como eu já disse, se você entrar no Google e colocar lá repórter Paulo Maciel, carta a Tito, você vai conseguir ver o vídeo em que eu fiz a leitura da carta completa. Agora vamos ao Salmo 23 ou 24 na Bíblia hebraica. Versículos de 1 a 2, 3 a 4b, 5 a 6 e o refrão 6. Este é o refrão. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Agora vamos ao Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 6. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar.
do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então tivemos a liturgia diária, a liturgia da palavra da segunda-feira, da 32ª semana do tempo comum, dia de São Josafá, bispo e mártir da igreja, né? Hoje a memória de São Josafá e a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz.